Uma reforma tributária que não reduz a carga tributária não é uma reforma tributária. Não, são duas coisas completamente diferentes, porque a reforma tributária, ela na verdade vai ter a função de racionalizar o sistema que aí temos. Olá, o Brasil hoje entrevista a tributarista Ana Carolina Monguilô. Nós vamos conversar sobre um tema que tira o sono dos brasileiros, a nossa complexa carga tributária. Mas antes, você pode se inscrever aqui no canal para receber as atualizações do Brasil. Ana, obrigada por ter vindo, é um prazer ter você aqui. Bom, de maneira geral, o brasileiro ele sente que ele paga muito imposto, ele não entende o que está pagando e acha que o retorno para a sociedade é pequeno em termos de uma educação de qualidade ou de um sistema de saúde com mais eficiência. Eu queria entender um pouquinho como foi que a gente chegou historicamente nesse momento atual. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes no nosso cenário atual. E o nosso sistema tributário, ele tem uma imensa complexidade e a carga tributária ela é de fato muito alta, não é uma sensação irreal da população brasileira. A nossa carga tributária hoje, ela equivale a aproximadamente 33% do nosso PIB. Em 2013, chegou a equivaler 36% do nosso PIB. E se nós compararmos a nossa carga tributária com a carga tributária de outros países que estejam mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento, a nossa é muito mais alta. Em verdade, a nossa carga tributária é equivalente à carga tributária de países desenvolvidos. A carga tributária média dos países da OCDE, por exemplo, é de cerca de 34%. A nossa é muito próxima a isso. E como que chegamos nessa confusão toda? Em 1988, por ocasião da promulgação da nossa Constituição Federal atual, a nossa carga tributária equivalia a 23% do PIB. E por que nós tivemos um salto em um pouco mais de 30 anos, né, de 10 pontos percentuais de PIB? Lá atrás, na Constituição Federal, nós tínhamos uma determinada divisão de encargos, de obrigações entre os entes da Federação, União, Estados e municípios, que em certa medida se manteve na Constituição, mas a Constituição acabou trazendo para os estados maior competência, maior poder, maior autonomia, deixando com a União algumas obrigações que a União se viu com dificuldade de cobrir. E como é que a União fez para arcar com esses encargos, com essas obrigações? Acabou por aumentar a carga tributária, e foi normal. E como fez isso? Aumentando substancialmente as contribuições sociais. É por isso que nós hoje temos duas contribuições sociais que são PIS e COFINS extremamente importantes no cenário geral da nossa carga tributária, da arrecadação de maneira geral, a CSL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, nessas últimas décadas, desde a Constituição de 1988, esse substancial aumento de carga tributária se deu exatamente em função da necessidade da União de arrecadar mais para arcar com as suas próprias obrigações, evitando impostos, a receita dos impostos tem que ser divididos com os outros entes da federação, e usando principalmente as contribuições sociais, que ao usar as contribuições sociais, a União pode manter para si as receitas tributárias. Nós temos, então, também tivemos nas últimas décadas um acirramento da guerra fiscal do ICMS, o ICMS, lembrando que é um imposto estadual, portanto, que envolve todos os estados da federação com legislações distintas, dando benefícios fiscais para atrair empresas. Foi algo que foi, de fato, sendo construído nas últimas décadas, sem
que se pudesse fazer nenhum tipo de reforma tributária efetiva. A última reforma tributária efetiva que nós tivemos no Brasil, ela ocorreu em 1965. E eu sempre digo, por motivos óbvios, nós vivíamos um momento político que permitia a passagem de uma reforma tributária de maneira mais fácil. Na democracia que vivemos hoje, o jogo político é muito mais complexo e se ter uma reforma tributária efetiva é muito difícil. Mas veja só, nós temos exatamente o mesmo sistema tributário há quantos anos? Há 60 anos, o mesmo sistema tributário. A economia mudou completamente. A economia da década de 60 é totalmente diferente da economia que temos hoje. Até o perfil do PIB hoje em dia é diferente, né? A gente tem um peso de serviços que é muito maior do que era. Esse é um ponto essencial, Juliana, muito bem tocado. O que acontece, né? Antes nós tínhamos uma economia extremamente focada em indústria, comércio, não se tinha qualquer importância dos serviços, não havia. E gradualmente, o serviço foi ganhando importância, mercadoria, indústria, comércio perderam importância dentro do nosso PIB e a matriz tributária permaneceu a mesma. E isso vai se agravar cada vez mais. Se nós formos pensar na economia digital, no mundo novo que vem vindo, na verdade, o nosso sistema tributário, que hoje já está completamente obsoleto, vai se tornar cada vez mais obsoleto. Se eu começar a descrever aqui para você os dilemas tributários que nós vivemos hoje em função desse sistema tributário velho que nós temos, chega a ser engraçado. É aí que eu queria chegar. Com a chegada dessas novas tecnologias, o que tem mudado? Que tipo de distorção você já consegue observar? Olha, a nossa tributação de consumo, por exemplo, ela está baseada principalmente em, vamos pensar em 4 tributos, são os tributos principais, 5 se a gente considerar o IPI. Mas o IPI, na verdade, é um tributo ruim, que gera pouca arrecadação, relativamente pouca arrecadação, e ele não é tão relevante. Os outros 4 são mais relevantes. PIS, COFINS, que são 2 tributos federais, ICMS e ISS. Vamos pensar no ICMS e no ISS. Que são municipal e estadual, né? Exatamente, o ICMS estadual e o ISS municipal. O ICMS, ele incide principalmente sobre circulação de mercadoria, o ISS sobre prestação de serviço. E veja só que dilema seria engraçado se não fosse trágico, que dilema que nós vivemos hoje. Como tributar software? O que é um software? É uma mercadoria, é um serviço, é um direito. Então, hoje nós gastamos horas e horas e horas, e temos feito isso nas últimas décadas, debatendo o que é o software, quando que o software é mercadoria, quando que o software é um serviço, quando que o software é um direito. A gente debate horas e horas e horas, isso nós escrevemos páginas e páginas, quilômetros de páginas de livros sobre isso, e o contencioso que isso gera é terrível. E o contencioso tributário, que hoje dizem que gira em torno de 4 trilhões de reais, esse contencioso tributário é péssimo para o empresário. Loucura. É uma loucura, porque isso só gera insegurança. E eu falo isso como advogada, como alguém que também milita, que tem ações, né, que patrocina ações em nome de clientes. É muito ruim, porque por mais que você tenha certeza que do ponto de vista técnico uma determinada ação vai ter sucesso, você nunca tem certeza absoluta que o judiciário ao final vai abraçá-la ou não. Então, voltando à questão do software, lá atrás o Supremo disse que o software, quando ele é um software padronizado, que não é customizado, ele é mercadoria e ele recebe uma denominação que hoje até em aula eu tenho que explicar para os alunos o que é isso, que é o software de prateleira. O que é o software de prateleira? Você vai se lembrar que lá atrás, nós, quando tínhamos que comprar algum software, nós íamos até alguma loja qualquer e tirávamos, né, o software de um disquete numa caixinha de uma prateleira. Isso não existe mais. Mas lá atrás, esse software padronizado, ele foi
entendido como uma mercadoria e foi chamado de software de prateleira. Mas o mundo evoluiu e a gente hoje fala de um software que fica na nuvem. A gente baixa, né? Ainda é um software de prateleira? Pois é, ou às vezes, na verdade, esse software é o software as a service, que é um software que você usa a partir da nuvem e que você o acessa e usa esse software lá na nuvem. E então, como qualificar essa coisa para fins de ICMS e ISS? É inevitável que o nosso sistema tributário ele vai ficar cada vez mais arcaico e esses debates terríveis vão ficar cada vez mais intensos. As impressoras 3D é um serviço ou é uma industrialização? E como tributar isso? Essa confusão vai aumentar e eu costumo dizer que essas confusões tributárias, Juliana, nós chegamos hoje num momento em que é um jogo de perde-perde. A Receita Federal perde, o governo perde porque não tem certeza sobre o que vai arrecadar, o contribuinte perde porque não tem certeza sobre como deveria pagar tributo, mesmo quando quer pagar direito. E eu brinco que o único que ganha, só tem uma pessoa que ganha nessa brincadeira toda, que é o advogado tributarista. Esse é o único que ganha, mas o país perde, viu? É péssimo. Nesse momento, existem diferentes correntes no Brasil. Existe quem defenda que se tribute a renda e quem defenda que se tribute o consumo. Qual é a sua avaliação? Olha, essa é uma discussão muito interessante, porque existe um quase consenso, uma voz muito forte na academia, né, tributária, que nós deveríamos, na medida do possível, tirar um pouco o peso da nossa tributação sobre o consumo, que hoje é grande. Então, metade da nossa carga tributária hoje recai sobre o consumo e somente 20% da nossa carga tributária recai sobre a renda, 26% sobre a folha, que é altíssimo, é péssimo e não está bem adaptado ao mundo digital, ao mundo futuro, e cerca de 4, 5% sobre patrimônio. E essas pessoas, com muita razão, elas dizem, olha, a tributação sobre consumo ela é ruim porque ela é regressiva. E o que é uma tributação regressiva? É uma tributação que desconsidera a capacidade contributiva do contribuinte, que desconsidera se aquela pessoa ela é mais pobre, se ela é mais rica, e tributa aquele mais humilde da mesma maneira que tributa o mais abastado. Em certa medida, a tributação sobre consumo ela é assim, por quê? Porque aquele que come arroz e feijão, ele vai pagar o tributo sobre aquele arroz e feijão, as mesmas alíquotas, da mesma maneira que o humilde paga, da mesma maneira que o mais abastado pagaria. É lógico que o mais abastado consome alguns produtos que talvez sejam mais caros, mais sofisticados e que tenham até uma carga tributária sobre consumo no final do dia maior. Mas isso tem um determinado limite porque ninguém consegue almoçar 3 vezes, jantar 3 vezes e fazer diversas refeições durante o dia. Se no caso dos mais pobres, uma parcela maior da renda é comprometida com a compra de insumos básicos, né? Exatamente. Isso é o que corresponderia a essa regressividade, isso é ruim. O ideal seria então tributar a renda, porque a renda, a tributação sobre a renda, ela tem uma capacidade maior de observar a capacidade contributiva do contribuinte. Eu concordo que a regressividade ela é ruim e não é o ideal. Contudo, o nosso país é um país extremamente desigual e é um país em que poucos têm renda. É um país sem renda, com uma renda muito concentrada. E daí você poderia me dizer, não, então vamos tributar aqueles poucos que têm muita renda. É justo que eu faça. Eu veria isso com muito cuidado. Por quê? Porque a nossa desigualdade ela é tão grande, que se nós tentarmos fazer justiça social, tirando toda essa tributação do consumo e jogando sobre a renda, nós, na verdade, vamos acabar massacrando essa pequeniníssima parcela da população e a nossa matriz tributária vai acabar não refletindo, na verdade, na realidade, o nosso atual estágio de desenvolvimento. Aliás, se você pegar países que estejam
num momento parecido de desenvolvimento como o nosso, é natural que se tribute mais consumo. Então, o que eu costumo dizer é que nós deveríamos nos preocupar mais em fazer o país crescer, a renda aumentar, para depois tentar retirar, aliviar essa tributação do consumo e transferi-la para a renda. Mas eu acho muito difícil, nesse momento, a gente fazer isso de uma maneira radical. Mas enquanto a gente não faz isso e a gente tributa principalmente o consumo, como a gente faz para não penalizar justamente essa camada aí mais pobre da população? Excelente pergunta. Nós temos alguns, como você bem sabe, né, nós temos alguns projetos, propostas de reforma tributária, uma proposta que foi idealizada pelo CECIF, né, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é bastante interessante. Ela foi abraçada agora pelo deputado Baleia Rossi, por meio da PEC 45, que tem o apoio do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E nessa proposta de reforma tributária, a ideia é criar um IVA, um IBS, né, que é um imposto sobre bens e serviços, mas é um modelo de tributação que se usa lá fora, que é um imposto sobre valor agregado, o IVA, é um IVA nacional. E a ideia deles ela é bastante interessante porque assim, ela parte do princípio que a tributação sobre o consumo é uma tributação que ela é feita para arrecadar mesmo. Não se tem a intenção de se fazer profunda justiça social com esse tributo, o objetivo maior seria arrecadar. E como reduzir a regressividade desse imposto e fazer um pouquinho de justiça social para eliminar esse efeito que você descreve? Devolvendo para algumas pessoas, aquelas pessoas, por exemplo, que estão cadastradas no Bolsa Família do governo, devolver o IVA para essas pessoas. Então, é possível, sim, mitigar esse efeito, mesmo dentro do contexto da tributação sobre o consumo, mas é muito importante, Juliana, que a gente não contamine, não devemos contaminar os tributos sobre o consumo com exceções da exceção, tentando, na tentativa de se fazer justiça social essa que muitas vezes não é feita. Por quê? Vamos desonerar a cesta básica. Ótimo. Primeiro que você começa a abrir exceções, e daí você abre oportunidades para advogados discutirem o que é cesta básica, o que é essencial. O café é essencial, ótimo, mas a cápsula Nespresso faz parte da cesta básica, é essencial também, é um produto supérfluo ou essencial? Você começa a entrar em discussões, o queijo faz parte da cesta básica, a mussarela é essencial, mas e o brie? O brie também. Você cria também, mais contencioso, é isso? Você cria mais contencioso e você também, inevitavelmente, também favorece as classes mais abastadas, que da mesma forma comem, que da mesma forma são desoneradas por aqueles tributos. Então, o que eu tenho aprendido com os economistas, eu com a minha formação jurídica, na verdade eu aprendo demais com os economistas, esses conceitos que são importantes para a formação das nossas políticas tributárias, mas o que eu tenho aprendido com eles é que o tributo ideal, a tributação sobre o consumo ideal é aquela descontaminada, simples, ampla, com o mínimo de exceções. E que, na verdade, justiça social nós não deveríamos fazer na ponta da receita, da arrecadação do sistema tributário. Nós deveríamos tentar fazer justiça social, sobretudo, na ponta do gasto, dos benefícios sociais, que são de fato importantes. Bolsa Família e outros benefícios do tipo. Esses benefícios sociais feitos na ponta do gasto, você consegue mensurar de maneira muito mais clara o efeito que se tem, se o dinheiro está chegando em quem deve chegar. Toda vez que você cria incentivos fiscais, benefícios, exceções, é muito mais difícil mensurar se o dinheiro está a renúncia fiscal está atingindo o propósito que deveria atingir. Aliás, se você me permite um outro comentário. Nas últimas décadas, nós padecemos demais de renúncias, incentivos, benefícios fiscais, com uma preocupação muito pequena no que diz respeito a mensurar se eles atingiram se de fato funcionou ou se só criou distorção. Exatamente. Então, é possível sim, voltando à sua questão, é possível sim se ter uma tributação sobre o consumo boa, que de maneiras outras
aliviem, mitiguem um pouco a regressividade, a penalização das classes mais humildes, mas, sobretudo, mais importante é que essa justiça social seja feita de maneira transparente e direta na ponta da despesa, de outra maneira. Agora, você bem mencionou que a gente tem hoje 5 tributos sobre bens e serviços, né? Que tipo de distorção na economia essa multiplicidade de impostos pode gerar? É terrível em diversos aspectos, né? O simples fato de se ter tantos tributos gera muita confusão na hora das empresas recolherem os seus tributos. Você tem o ICMS estadual com legislações diversas em 27 estados. Você tem um PIS/COFINS, são essas duas contribuições que eram muito simples lá atrás, quando eram cumulativas, criou-se uma sistemática não cumulativa em 2002 para PIS, em 2003 para COFINS, que trouxe uma complexidade sem tamanho para o nosso sistema tributário. O IPI, que é um tributo estranho, porque é um tributo que incide só na industrialização, supostamente, em algumas outras situações de equiparação, e que não chega até o final da cadeia, ou seja, no meio da cadeia ele rapidamente vira custo. E tem o ISS sobre serviços. Isso, você certamente conhece um estudo do Banco Mundial, Doing Business. Exatamente. Eu ia perguntar sobre isso. Esse estudo que aponta que uma empresa de médio porte no Brasil leva em torno de 2.000 horas por ano entre apurar e pagar os impostos, né? Exatamente. E para países da OCDE seria 160 horas. Ia te perguntar justamente o que a gente faz para ficar numa posição menos vexaminosa nesse ranking. Não é terrível e eu digo, até em certa medida melhorou, porque nós éramos, até recentemente, nós éramos o segundo pior país do mundo para se recolher tributos nesse ranking. Nós só perdíamos para a Bolívia, porque a Bolívia tinha um número de horas que eu acho que era superior a 3.000 horas, algo assim. A Receita Federal trabalhou muito para melhorar a nossa colocação. Hoje, creio que somos o 7º ou 8º pior país do mundo para se recolher tributos. E por quê? Exatamente em função do que você dizia há pouco. Nós temos vários tributos que se sobrepõem sobre basicamente as mesmas bases, um número imenso de obrigações acessórias, infernal para uma empresa brasileira cumprir as suas obrigações acessórias, preencher todas as declarações que tem que preencher. Então, como fazer para diminuir isso? Bom, uma reforma tributária que enxugue um pouco esse número de tributos certamente já melhoraria demais esse cenário, mas um outro trabalho importante que tem que ser feito, e eu tenho notícias que a Receita Federal tem se preocupado com isso, é também racionalizar as obrigações acessórias. A gente ouve demais dos empresários algumas discussões, alguns pontos de preocupação. Um grande ponto de preocupação é o grande volume de obrigações acessórias, a sobreposição de obrigações acessórias no que diz respeito à federação, estados e municípios. Muitas vezes uma mesma empresa tem que preencher, informar os diferentes entes da federação as mesmas coisas várias vezes. Quer dizer, não tem uma unificação de cadastro, E isso seria essencial, isso seria fundamental se pudéssemos ter isso. A Receita Federal tem esse olhar, a gente sabe. Eu acho que todos os fiscos deveriam abraçar essa missão. Por quê? Porque, na verdade, o que importa aos fiscos é receber essa informação uma vez e não várias vezes, não só multiplicando o número de horas que as empresas têm que gastar fazendo isso, mas afeta terrivelmente a produtividade, né? Afeta terrivelmente a produtividade, aumenta o risco de erro, aumenta o risco de autuação, aumenta a insegurança, aumenta o contencioso. Por uma coisa que não tem nada a ver com a produtividade da empresa, com o negócio da empresa. Isso é terrível. Então, tentando responder rapidamente a sua pergunta, acho que nós deveríamos trabalhar em duas frentes. Primeiro, lógico, analisar uma redução desses tributos, a unificação desses tributos e, portanto, simplificação da tributação sobre o consumo, e também trabalhar na racionalização das obrigações tributárias. Eu sei que fiscos se preocupam com isso, mas talvez devessem se preocupar mais.
Eu ia também falar sobre isso. Você chegou a comentar aí sobre a proposta do API, que vai ser debatida no Congresso. A gente já vai chegar lá nessa pergunta, mas antes eu queria te falar de uma série de 12 medidas que foram propostas pelo jurista Ives Gandra Martins e pelo ex-secretário da Receita, o Everardo Maciel. E eles falam justamente isso, que talvez uma reforma tributária seja algo muito difícil de você conseguir aprovar num prazo mais curto, porque necessariamente passaria por uma mudança na Constituição, mas que haveria outras medidas que já poderiam ser tomadas desde já, que já melhorariam o relacionamento com o fisco, encurtaria prazos. Então eu queria ouvir de você, pela demanda que você tem no escritório, pelo que você conversa com seus clientes, que tipo de medidas poderiam ser adotadas desde já, que já ajudariam a resolver esse problema? Eu conheço esse estudo do professor Ives e do secretário Everardo, e é um estudo bastante interessante, e eles têm muita razão. Eu acho que assim, o governo deveria, em certa medida, fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente tem sim que pensar numa reforma mais ampla, mais disruptiva e que leve o nosso sistema tributário a um novo patamar, né, que corresponda à economia digital, mas tem outras coisas diversas que podemos fazer, menores, que poderíamos fazer, inclusive, sem a necessidade de lei. Por meio de instrução normativa, você poderia fazê-lo? Por exemplo? Isso, as obrigações acessórias, acho que é um exemplo muito válido. O IOF, você poderia alterar o IOF de algumas maneiras interessantes por meio de decreto. Então, você teria, sim, eu conheço essas propostas deles e eu sei que o governo atual está olhando para tudo isso e tentando, na medida do possível, atender essas necessidades. Tentar otimizar um pouco. Tentar otimizar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem curioso, né? Outro dia saiu uma instrução normativa que eliminou um selinho que você tinha que colocar em relógios importados para revender esses relógios importados no Brasil. O trabalho que se tinha na colocação do tal do selo nos relógios importados era uma burocracia que, na verdade, não contribuía muito para a fiscalização e arrecadação, né, dos tributos incidentes sobre os relógios importados e causava um grande transtorno para as empresas. Isso foi eliminado recentemente. Então, eu concordo, sim, prazos de recolhimento dos tributos, isso é um grande pleito de diversas indústrias. Alongar um pouco os prazos de recolhimento de alguns tributos, principalmente para os contribuintes que forem entendidos como bom pagadores. E não é porque as taxas de juros estejam altas, não estão tão altas hoje, mas é uma questão de fluxo de caixa. É muito comum uma empresa ela ter que recolher um determinado tributo, por exemplo, no desembaraço, você recolhe, quando você importa um produto, você recolhe a tributação sobre importação no desembaraço antes de vender esse produto. Então, se nós conseguíssemos ganhar algum prazo, né, no recolhimento dos tributos, isso já seria válido. Então, tem sim diversas medidas que poderiam ser pensadas para melhorar o ambiente tributário sem a necessidade de uma grande reforma. Que poderiam ser feitas em paralelo, né? Que poderiam ser feitas, estão sendo analisadas. Isso eu acho que eu vejo com muita simpatia algumas iniciativas que têm sido tomadas pela Receita Federal com essa preocupação. Deveríamos, na verdade, intensificar essas iniciativas, mas certamente há o que fazer sem que se tenha que ter uma emenda constitucional. Voltando agora ao tema da reforma tributária, como você bem mencionou, a gente tem a PEC 45, que foi apresentada pelo Baleia Rossi no Congresso, de autoria do Bernardo Api, que parece estar muito bem estruturada, até em termos de transição. E a gente tem algumas ideias que vêm sendo comentadas aí pelo governo, pelo secretário Marcos Cintra, que fala sobre desoneração da folha de pagamento, a criação de um imposto sobre pagamentos e a unificação, né, um IVA federal. Qual dessas duas propostas você acha que tem mais chance
de caminhar no Congresso? Qual teria menos resistência política? São duas propostas bastante interessantes, gosto muito das duas. Eu acho que elas têm aspectos positivos e negativos, desafios, né, as duas. A proposta que vem por meio da PEC 45, né, que é do CECIF, tecnicamente ela é extremamente interessante, redonda, coerente, muito bem pensada, resolveria diversos problemas que temos hoje com a nossa tributação sobre o consumo, resolveria a guerra fiscal, que é uma coisa que atrasa a nossa economia, tira a produtividade do país de uma maneira muito grande, muito ruim. Só que, como você bem disse, enfrenta um desafio político grande de tramitar pelo Congresso, porque também tem que ser aceita por estados e municípios, porque, em certa medida, unifica, né, essa tributação sobre o consumo, unifica a tributação federal, estadual e municipal num IVA nacional e vai provocar uma discussão bastante interessante em relação ao Pacto Federativo, uma discussão essencial que temos que ter. Isso nunca é fácil. Vai ter muita resistência dos estados e municípios? Talvez tenha um pouco de resistência, sim, porque os estados, principalmente, eles foram perdendo, na verdade, desde 1988, desde a Constituição, foram perdendo autonomia aos poucos, e hoje das poucas autonomias, das mais importantes, das autonomias que restaram para os estados, é exatamente a possibilidade de cobrar o ICMS, mas mais importante do que isso, de dar benefício fiscal de ICMS. E atrair investimentos. De atrair investimento. É lógico que a proposta do CECIF, no meu entendimento, ela não retira a autonomia dos estados nem dos municípios, porque, muito pelo contrário, eles vão continuar tendo a possibilidade de determinar a alíquota do seu pedaço, né, desse IVA nacional, do IBS. Mas esse IVA exigiria uma discussão política maior simplesmente por envolver estados e municípios, demanda essa discussão política importante. Paralelamente a isso, a gente sabe que o governo federal vem desenvolvendo uma proposta, eu não chamaria de uma proposta alternativa, porque não são antagônicas necessariamente as duas propostas. Pelo que sei, pelo que a gente ouve na mídia do professor Marco Sintra, na verdade a ideia dele é até criar um IVA federal que envolveria somente tributos federais, PIS, COFINS, IOF, IPI, principalmente, e depois de se transformar esses tributos federais não IVA federal, nós teríamos um sistema pronto para receber o IVA nacional, acoplar ao IVA federal o IVA nacional. Seria quase como se estivéssemos fazendo uma reforma faseada. Primeiro no nível federal, depois no nível estadual, municipal, com o IVA, criando-se esse IVA nacional. Talvez por não envolver estados e municípios, essa proposta do governo federal seja um pouco mais fácil politicamente. Por outro lado, num primeiro momento não resolveríamos a guerra fiscal, né, que tanto incomoda o país. O ideal é a gente pensar numa maneira, num prazo curto, de também resolver o problema do ICMS, que é um tributo terrível. Dos tributos, eu acho, que mais provocam incerteza e confusão na nossa economia. A gente, quando fala de reforma tributária, a gente não está falando de redução de impostos, né? Acho que tem muita gente que confunde. A gente quer ver tanto o imposto no Brasil com uma carga menor que muita gente confunde aí esse debate. Hoje, como você bem disse no início da entrevista, a nossa carga tributária é 33% do PIB, é 1/3 do PIB. Quando é que, de fato, a gente vai conseguir mexer nisso e conseguir baixar um pouco a nossa carga tributária?
Você acha que dá para ter esperança? Olha, Juliana, você mencionou um ponto tão importante que, de fato, as pessoas não se dão conta disso, né? Sempre que elas pensam em reforma tributária, não, a reforma tributária tem que reduzir a carga tributária. Uma reforma tributária que não reduz a carga tributária não é uma reforma tributária. Não, são duas coisas completamente diferentes, porque a reforma tributária, ela, na verdade, vai ter a função de racionalizar o sistema que aí temos. Transformá-lo mais simples, mais seguro, mais eficiente, que não atrapalhe tanto os negócios e as decisões dos empresários. Uma coisa completamente diferente é a carga tributária. A carga tributária, na verdade, ela se dá em função da dimensão do Estado que temos, do gasto. Eu não consigo, por um passe de mágica, reduzir a carga tributária do dia para a noite e criar um déficit público imenso. Na verdade, essa carga ela é feita para cobrir o tamanho do Estado que temos, e nós só vamos conseguir reduzi-la quando conseguirmos repensar o Estado, os gastos que temos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque o Estado brasileiro ele foi crescendo, 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 e a carga teve que acompanhar. Então, podemos sim ter uma redução de carga no futuro? Espero que sim, mas certamente isso não vai virar do sistema tributário em si. Isso virá de uma reformulação do Estado, dos nossos gastos. Com o crescimento da economia, talvez a nossa carga ela possa ter no futuro algum alívio, mas o que vai ser mais importante é a gente repensar o nosso Estado. Não dá para a gente querer um Estado social europeu com todos os benefícios do mundo sem imposto. Não dá. Ou você tem um Estado mais enxuto, mais eficiente, daí sim permitindo uma carga tributária menor, ou você tem um Estado imenso, cheio de penduricalhos, e necessariamente você vai ter uma carga tributária grande. Então são coisas diferentes, distintas, não relacionadas. Tá ótimo, Ana. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Juliana. Foi um grande prazer.